E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. Antes, porém, gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no canal para dar uma força aí e não perder mais os próximos vídeos. A aula de hoje é sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Antes, porém, é preciso nós termos as noções gerais sobre como é que representa o átomo aí nas questões de vestibulares, nos exercícios e na tabela periódica. Na tabela periódica, geralmente te representa um elemento químico por um símbolo, que é uma letra. Na parte superior, nós vamos ter o número de massa, que é representado pela letra A. E na parte de baixo, na parte inferior, nós colocamos aí o número atômico. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, ok? Então, na parte superior eu vou colocar o número de massa e na parte inferior eu vou colocar o número atômico. E o que vem a ser isótopo? Se você observar aqui, a letra P está em destaque. Então, você vai relacionar essa letra P com prótons. Então, o que é isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número de prótons, porém, o número de massas é diferente. Aqui nós temos dois átomos, X e Y. Na parte de cima eu tenho o número de massa. Se você observar, eu tenho 30 ali no X e 28 ali no Y. Ou seja, o número de massa são diferentes. E os números atômicos aqui, ou o número de prótons, são iguais. Então, nesse caso aqui, eu considero esses dois átomos aqui como isótopos. Beleza? E o que vem a ser isóbaros? Se tu observares aqui, a letra A está em destaque. Então, você vai relacionar essa letra A com o número de massa. A é o símbolo de massa. Então, o que são isóbaros? São átomos de diferentes elementos químicos que possuem diferentes números de prótons ou diferentes números atômicos, porém, o número de massas são iguais. Aqui nós temos dois átomos. Se tu olhares para cima, está igual. Se olhar para cima e estiver igual, desconfia logo que é isóbaro. Na parte de baixo está diferente. Então eu tenho um caso aqui de isobaria. Ou seja, como o X tem 30, o Y tem 30, ou seja, os números de massa são iguais. E embaixo eu tenho 21 e 23, são diferentes. Nesse caso aqui, eles são isóbaros. E o que vem a ser isótonos? Olha aqui de novo, a letra N está em destaque. Se a letra N está em destaque, você vai relacionar esse N aí com o número de nêutrons. Então vamos ao conceito. Isótonos são átomos de diferentes elementos químicos que possuem diferentes números de massas, diferentes números de prótons, porém o número de nêutron é igual. Para você entender isótono, é necessário que a gente dê um exemplo aqui. Massa vai ser sempre próton mais nêutron. Se você lembrar lá do átomo, a gente sabe que no núcleo do meu átomo é que está concentrado o quê? A parte mais densa do átomo. É que está concentrado a massa. E lá no núcleo, o que tem? Tem apenas próton mais nêutron. Então, eu tenho que a massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. E ao redor nós temos os elétrons. É o que nós chamamos aí de eletrosfera. Então, massa é próton mais nêutron. Ou seja, A é igual a P mais N. Beleza? E se eu quiser achar o número de nêutrons, basta que eu isole o N. Logo, o N vai ser igual a massa menos o número de próton. Eu teria o número de nêutron. Exemplo aqui. Aqui. Olha para cima, está diferente, beleza. Olha para baixo, está diferente, beleza. Então já desconfia aí que pode ser isótono. Mas para você ter certeza, você vai ter que subtrair aqui, ó, a massa menos o próton. Se você subtrair aqui, der o mesmo valor, então eles são isótonos. Então 30 menos 25 dá 5. 31 menos 26 dá 5. Ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Lembrando que a massa tem que ser diferente
e o número atômico também tem que ser diferente. Vamos a uma questão aí. A questão diz o seguinte: X é isótopo do cálcio e isótono do potássio. Portanto, o seu número de massa é igual a... Vamos lá. X, ele é isótopo do cálcio. Primeira pergunta que eu faço: qual é o número de massa do cálcio? 41, beleza. Qual é o número de prótons do cálcio? 20, beleza. Então, se X é isótopo do cálcio aqui, então o número de prótons do X vai ser quanto? 20, perfeito. Porque tem que ser igual a parte de baixo. Então, você já coloca o 20 aqui. X é isótono do potássio, certo? Se é isótono do potássio, então tem que ter o mesmo número de nêutrons. Beleza, então primeiro vamos encontrar o número de nêutrons do potássio. Então, N vai ser igual. Então, basta você subtrair o número de massa, que é o 41, menos o número de próton, que é o 19. Então, 41 menos 19. Então, 41 menos 19 dá 22. Então, o número de nêutrons do potássio é 22. Isso quer dizer que o número de nêutrons também do X é 22. Se aqui é o número de massa, e eu sei que massa é nêutron mais próton, então a massa vai ser o quê? Nêutron é 22, próton é 20. Logo, o número de massa vai ser quanto? 42. Então, o número de massa do X é 42. Resposta letra D de doido. Questão muito simples e muito fácil. Qual a relação entre os átomos abaixo? Isótopos, isóbaros ou isótonos? Vamos lá. Letra A é o quê? Só olhando para cá é o quê? Olha para cima, tá diferente. Olha para baixo, tá igual. Então é o quê? Isótopos, perfeito. Letra B. Em cima, tá diferente. Embaixo, tá diferente. Epa, peraí. Se todo mundo aqui tá diferente, então eu começo a imaginar que isso aqui seja o quê? Isótono, né? Mas para isso a gente tem que constatar aqui. Então vamos calcular o número de nêutron aqui. 55 menos 25 dá 30. 56 menos 26 dá 30. Então, tem o mesmo número de nêutrons. Se tem o mesmo número de nêutrons, massas diferentes e prótons diferentes, eu tenho um caso aqui de isotonia, ou chamado isótonos. Letra C. Olha para cima. Tá igual. Embaixo. Tá diferente. Não tem nem o que discutir, né? Então, isóbaros. Isóbaros. Questão também muito fácil. Vamos para outra. Uma questão agora do ITA. O ITA também bota esse tipo de questão também nas suas provas. Vamos lá. São definidas 4 espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares. O átomo 1 possui 18 prótons e 21 nêutrons. Então, vamos lá, vamos escrever logo aqui. O átomo 1 possui 18 prótons e 21 nêutron. Eu sei que massa é próton mais nêutron. Então eu vou logo somar aqui. Então eu já encontro logo o número de massa logo de cara aqui, dá 39. O átomo 2 tem 19 prótons e 20 nêutrons. Então aqui dá quanto? 39. Então já encontrei o número de massa do átomo 2. Átomo 3 tem 20 prótons e 19 nêutrons. Aqui dá quanto? 39 também. Átomo 4 tem 20 prótons e 20 nêutrons. Então aqui dá 40. Vocês estão entendendo por que está dando esses valores, né? Porque eu sei que massa é próton mais nêutron. Então basta que eu some então, o número de nêutron mais o número de próton, beleza? Agora vamos ver a conclusão aqui. Pode-se concluir que os átomos 3 aqui, e 4 são isóbaros? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque para ser isóbaro, aqui em cima tinha que ser igual. Aqui já está diferente, você já descarta essa alternativa. Descartamos ela. Os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos, pessoal?
são átomos que têm o mesmo número de elétrons. O átomo 2 e 3. Eu sei que no estado neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aqui não está dizendo que é um átomo excitado, né? Então, a gente conclui que seja no estado neutro aqui. Então, 2 e 3 são isoeletrônicos. 2 e 3 são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons? Não, porque aqui tem 19 e aqui tem 20. Então, é diferente. Os átomos 2 e 4 são isótopos? 2 e 4 são isótopos? Não. Aqui de baixo são diferentes, então não são. Letra D. Os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período da classificação periódica? Não, porque se a gente fizer a configuração eletrônica, a gente vai ver que é em períodos diferentes. Essa aula de distribuição eletrônica a gente vai ver em uma aula pertinente. Mas se nós fizermos a distribuição eletrônica, nós iremos perceber que não estão no mesmo período. E a letra E, os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa? Então, 2 e 3 possuem o mesmo número de massa? 2 e 3? Perfeito, possuem o mesmo número de massa. Então, a resposta é letra E de elefante. Então, se você gostou aí, dá um gostei no vídeo, compartilha, favorita e se inscreve no canal para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, galera. Falou e até o próximo vídeo!